Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana, lição de número 12 das lições bíblicas da editora CPAD, nesse terceiro trimestre de 2020. Nós já estamos chegando pertinho do final desse trimestre, né? Já estamos na 12ª lição. O tema da lição: Esdras e Neemias combatem o casamento misto. Nós vamos falar de um tema muito importante com princípios muito valiosos para a nossa vida hoje. Lembrando que você pode ser um educador cristão de excelência, isso mesmo. Você compra o livro Os 4 Cs da Educação Cristã. No livro você vai aprender a ministrar uma aula com um rico conteúdo bíblico, estudar a lição com mais segurança, enriquecer sua aula com as doutrinas, cativar seus alunos com uma boa didática. Eu sempre falo que nós, cristãos, no geral, precisamos aprender a interpretar textos, especialmente o professor da escola bíblica dominical. E você que é professor da escola dominical, você que é professor de escola bíblica, seja ela dominical ou não, você que é ministrante em cultos de ensino, você precisa ter este livro. Acesse o link na descrição do vídeo e adquira o livro Os 4 Cs da Educação Cristã, de autoria do irmão Herberson Pinheiro, Herberson que é diretor do EBD em Foco, né, diretor fundador. Ele também é formado em teologia e é professor da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, a Unifesp. Então, o Herberson é alguém com propriedade para falar sobre preparar a aula, interpretar texto, didática, além do seu conhecimento também em doutrinas, porque ele é teólogo. Então, o Herberson tem muita autoridade para escrever esse livro. Esse livro, eu tenho esse livro, é um livro excepcional. Você precisa ter esse livro para que você aprenda a interpretar texto, que você aprenda a ministrar bem, a ensinar bem, para que a sua escola dominical seja uma bênção, para que o seu culto de ensino seja extremamente proveitoso para o povo de Deus. Amém? Então é isso aí, nós vamos aqui continuando com o nosso comentário. E o texto áureo da nossa lição é 2 Coríntios 6:14, que diz: Não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Né? Como eu disse, 2 Coríntios 6:14. A lição que nós vamos estudar hoje, ela trata da problemática que tanto Neemias quanto Esdras enfrentou em Judá, em Jerusalém, quanto aos relacionamentos mistos, ao casamento de judeus com pagãos. É claro, óbvio, aquele texto não é normativo, ele é um texto histórico, e mesmo o que nós temos ali de normatização era para aquele momento. Mas os princípios, eles permanecem, são eternos. E este texto aqui de 2 Coríntios 6:14 nos mostra justamente o que são aqueles princípios. Hoje, óbvio, não existe nenhum problema o brasileiro casar com o argentino, com o americano, com o japonês, chinês, enfim. Não existe nenhum problema. Agora, o problema, que é o princípio que o texto nos mostra, e que é o princípio que esse texto aqui vem confirmar, é que o cristão não pode se unir matrimonialmente com um não cristão. Esse é o princípio básico do texto. E eu vou além. O julgo desigual não é só cristão com não cristão. É uma questão também de perspectiva. Você que está pensando em casar, pare bem para pensar sobre isso, porque não é uma mera aventura, é uma união eterna. A verdade prática diz: o lar foi instituído por Deus para ser uma bênção, desde que seja observada a orientação divina na sua formação. E eu volto a repetir, eu sempre digo isso quando eu estou ensinando sobre relacionamento, sobre casamento, sobre união cristã no matrimônio, que o julgo desigual não é só o cristão e não cristão. Outras denominações também podem gerar certas dificuldades.
diferenças de perspectiva, diferenças de classe social também pode ser um problema. Não estou aqui fomentando nenhum tipo de preconceito, estou apenas dizendo que julgo desigual não se restringe à religião, à fé, mas em muitos outros aspectos. E é bom que quem está se preparando para casar pense bem nisso e faça uma avaliação profunda sobre isso. Muito bem, a leitura bíblica em classe, ela se encontra em Esdras, capítulo 9, né? O comentarista aqui colocou de 1 a 4, mas eu aconselho você a ler todo o capítulo. Neemias 13, também aconselho a ler todo o capítulo. E também Neemias capítulo 10, leia todo o capítulo. E é importante que você leia todo o texto. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo. A introdução. Nesta lição iremos estudar o grave problema do casamento entre judeus e mulheres pagãs. Veremos a enérgica ação de Esdras e de Neemias para solucionar este problema e também o que a palavra de Deus diz sobre o assunto. É interessante notar, né, desde já, que Neemias e Esdras, eles agiram de forma extremamente ríspida, né, enérgica, porque era considerado, inclusive estava na lei, considerado um pecado gravíssimo. Na lei de Deus aparece a ordem: não faças concerto com os moradores da terra, nem tomes das mulheres das suas filhas para os teus filhos. Tanto Êxodo 34 e 11, quanto Deuteronômio 7, 3 e 4 nos fala sobre isso. Foi por esse motivo que o sacerdote Esdras, conforme a leitura da nossa lição, ficou perplexo quando tomou conhecimento de que o povo, depois de haver voltado do exílio, tomava mulheres dos povos gentílicos em redor, misturando a semente santa. Isso aqui é interessantíssimo, porque a Bíblia vai dizer que Esdras ficou perplexo, ele ficou chocado, ele ficou em choque quando ele soube disso. Por que Esdras ficou tão preocupado? Porque Esdras conhecia esse preceito da lei. Porque na cabeça de Esdras, ele era um escriba, né, um sumo sacerdote e escriba, era muito conhecedor da lei. Ele sabia que um dos problemas que levou o povo para o cativeiro babilônico foi esse tipo de pecado. E o que Esdras estava espantado não é possível que esse povo acabou de sair de um cativeiro, ou os que ficaram, viram seus irmãos ir para o cativeiro por causa justamente, em certo sentido, né, desse tipo de pecado, e eles continuam praticando o mesmo pecado. Não há nenhum arrependimento, não há nenhuma contrição. Esdras estava ali chocado com o comportamento ímpio e impenitente dos seus irmãos judeus. O povo começou a seguir as abominações dos povos pagãos. Ele então chorou, rasgou os seus vestidos, ele raspou a barba, raspou a cabeça, o que era profundamente vergonhoso para o sumo sacerdote, né? Ele tinha, inclusive estava na lei, ele não podia raspar a barba, cortar o cabelo, rapar o cabelo, a não ser por uma questão de uma demonstração de humilhação, de vergonha. E Esdras foi nesse sentido, ele rasgou os vestidos, rapou o cabelo, rapou a barba, buscou com profunda dor a ajuda de Deus, reconhecendo que eles, com isto, haviam deixado os mandamentos, violando-os, aparentando-se com os povos destas abominações. Mesmo ele não sendo culpado, porque Esdras não havia casado com nenhum estrangeiro, pelo menos não há nenhuma evidência, né, disso, e pelo comportamento dele, certamente não, mas ele confessa os pecados na sua oração, que aliás é muito bonita e muito tocante. Leia o capítulo 9 de Esdras nesta oração, que é muito importante. Ele confessa os pecados do povo porque ele sabia a dificuldade que o povo tinha de confessar seus pecados, e ele, como sumo sacerdote, tinha também essa responsabilidade, e ele também sabia da gravidade que era o pecado. Às vezes, nós não percebemos a gravidade do pecado, né? Como diz o pastor Luiz Saião, às vezes nós perdemos os cabelos, mas não perdemos o mau hábito, o vício, né? Nós precisamos temer a Deus e também se afastar do pecado. Como diz o pastor Newton, é preferível o crente temer mais o pecado
ou temer mais o pecar do que o morrer, né? É mais cristão, é mais bíblico, né? O exemplo dos apóstolos, o exemplo dos 3 jovens na fornalha, que a gente tanto se emociona ao estudar, ao ouvir os pregadores, mas aqueles homens, eles preferiram morrer a pecar, né? O cristão precisa temer mais o pecar do que o morrer. O resultado deste movimento foi uma purificação e tomada de atitude firme em obediência à palavra de Deus. Você pode ver isso em Esdras, capítulo 10. Pode ler o texto todo que você vai ver isso lá. Primeiro tópico, Esdras e Neemias combatem o perigo do casamento misto. Vamos falar aqui sobre a questão de Esdras e Neemias, né? A ira e a reação de Esdras. Primeiro nós vamos falar aqui sobre a ira e a reação de Esdras, né? Quando Esdras foi informado que muitos judeus morando em Judá haviam se casado com mulheres pagãs, ele ficou muito angustiado, né? Manifestando sua profunda tristeza, rasgou seus vestidos, sua capa, arrancou os cabelos, tanto de sua barba como de sua cabeça, e assentou-se atônito na praça. Nós acabamos de falar sobre isso, né? É impressionante, é muito impressionante. Talvez você possa pensar assim, rasgou as vestes e tudo mais, tal. Mas você, olha, é algo estarrecedor. Quando você lê o texto, você medita no texto, você percebe o desespero de Esdras quando ele soube que os seus irmãos estavam cometendo o mesmo pecado que havia levado eles para o cativeiro. O cativeiro estava mal terminando e eles estavam no pecado de novo, no mesmo pecado. Parece que esse povo não parava para refletir, coisa que nós precisamos fazer. A notícia da reação de Esdras espalhou-se pela cidade. Muitos reuniram-se a ele. Na hora do sacrifício da tarde, Esdras dobrou seus joelhos diante do povo e orou a Deus. E todo o povo chorou com grande choro. Aqui, o povo se comoveu. Olha como é interessante essa reação de Esdras. Ele chorou, rasgou as vestes, arrancou os cabelos da cabeça e da barba. Isso parece estar em silêncio, mas na hora do sacrifício da tarde, ele se levantou, veio para a frente do templo, se ajoelhou e bradou alto, chorou alto. E o povo viu aquilo, aqueles que tinham o mínimo de sensibilidade, se ajuntou a ele nessa oração e começou a chorar, começou a prantear, porque reconheceu a gravidade do pecado. Nós precisamos, irmãos, eu tenho certeza disso, que é muito difícil lutar contra o pecado, mas o pecado não pode ser uma rotina na vida do cristão. O cristão que peca e ele não lamenta o seu pecado é porque ele está amando o pecado. Esdras não amava aquele pecado, por isso ele estava tão desesperado. Mas outras pessoas que não choraram é porque amavam aquele pecado. Nós precisamos lamentar os nossos pecados e não sorrir para ele todos os dias. O efeito da atitude de Esdras foi imediato. Secanias, um judeu bem conhecido e que se havia casado com uma mulher estranha, disse a Esdras diante de todo o povo: agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo o que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor, e dos que tremem no mandado do Senhor Deus, e faça-se conforme a lei. Esdras 10:3. Secanias é um exemplo de arrependimento. Ele ouviu Esdras naquele desespero e ele se tocou, o coração dele foi tocado e ele se arrependeu. Ele se arrependeu de tal forma que ele veio até Esdras e confessou e pediu: vamos fazer um concerto. Você é o sumo sacerdote, é o escriba, nos ajude a fazer esse concerto. Irmãos, nós quando pecamos, precisamos nos arrepender. Não fique aí guardando esse pecado. O salmista disse: se eu acalentar o pecado no meu coração, o Senhor não vai ouvir a minha oração. Ei, meu querido, você que está ouvindo este comentário neste momento, eu não sei como está a sua vida, mas eu quero dizer a você que o pecado não é seu amigo, o pecado é seu inimigo, o salário do pecado é a morte. Assim como Secanias, arrependa-se dos seus pecados, confesse e faça um concerto com Deus. Disseram a Esdras: levanta-te, pois, porque te pertence este negócio,
e nós seremos contigo, esforça-te. Eles recorreram a Esdras e disse, tu és o sumo sacerdote, então lidera-nos neste sentido, levando-nos a nos arrepender e também a fazer o concerto com Deus. Você que é professor de escola dominical, você tem esse compromisso também, essa responsabilidade de levar as pessoas ao arrependimento através de uma palavra sadia e também de aconselhar as pessoas, de levá-las a fazer uma aliança com Deus. O arrependimento do povo, terceiro subtópico. Esdras levantou-se e juramentou a todos que faria conforme as palavras de Secaías. E o povo jurou. Todos que haviam retornado do cativeiro foram convocados. E Esdras falou-lhes, vós tendes transgredido e casastes com mulheres estranhas. Fazei confissão ao Senhor, apartai-vos das mulheres estranhas. E responderam todos, assim seja conforme a tua palavra, nos convém fazer. O povo confirmou, aceitou o desafio de fazer uma aliança com Deus que Esdras havia repetido após a proposta de Secanias. Às vezes a gente prega, às vezes a gente ensina na igreja e ninguém se comove, ninguém aceita o desafio de fazer uma aliança com Deus. É tempo de nós nos posicionarmos sobre isso e fazermos uma aliança com Deus. Sobre este negócio foram postos que Jonatas e Jazeías, auxiliados por 2 levitas, eles receberam a incumbência de supervisionar o encerramento definitivo das uniões proibidas pela lei de Deus, né? O texto vai nos dizer ali que era um dia de chuva, muito pesado, não dava para fazer aquilo naquele momento. Então foi separado essas pessoas, né, que segundo alguns expositores bíblicos são juízes locais, para poder supervisionar e fazer com que essas pessoas cumprissem o acordo de abandonar estes casamentos mistos. Antes mesmo da chegada de Esdras a Jerusalém, Neemias já havia enfrentado o problema do casamento misto. Aqui, vale nós fazermos essa observação. Nós já fizemos um vídeo, né? Tá, o nosso vídeo de destaque da lição passada, falando sobre a cronologia das chegadas de Esdras e Neemias. A gente sabe que há esse conflito, né? Segundo o escritor da revista, ele prefere dizer que Neemias havia chegado primeiro, né? Para você entender melhor isso, você vai ler, vai assistir o vídeo de destaque da lição passada que a gente gravou. Segundo o comentarista da revista, seguindo uma teoria que Neemias, né, chegou primeiro do que Esdras. Tem várias teorias e eu explico isso lá no vídeo, então por isso que eu não vou me deter aqui. Vou apenas dizer que no texto bíblico nós encontramos Esdras chegando no 7º ano de Artaxerxes I e Neemias chegando no 20º, ou seja, 13 anos depois. Por isso, segundo a posição tradicional, Esdras veio primeiro, depois Neemias veio, 13 anos depois, e Neemias governou Judá por 12 anos, depois retornou para a Pérsia e alguns dias depois voltou novamente para Jerusalém para governar Judá. Mas aqui, nesse momento, o comentarista está dizendo que Neemias veio primeiro que Esdras, mas eu não vou me deter mais aqui, porque nós temos lá o vídeo de destaque, você vai lá ver, né? A questão do casamento misto aqui, quem lutou contra o casamento misto primeiro, segundo a linha, né, a ideia tradicional, a posição tradicional, quem lutou primeiro contra os casamentos mistos foi Esdras. Mas, segundo esta outra posição, que é a preferida do nosso escritor aqui, quem lutou primeiro foi Neemias. Por isso ele coloca aqui, antes mesmo da chegada de Esdras a Jerusalém, Neemias já havia enfrentado o problema do casamento misto. Mas isso, nós temos essa problemática. Então você vai assistir o vídeo lá para você entender melhor. Você entendendo lá quem foi que chegou primeiro, porque na verdade existe essa controvérsia, né? Você vai ver os elementos lá e vai tomar a sua posição. Se você entender que foi Neemias que chegou primeiro, então você vai concordar com o escritor dessa lição. Se você entender que foi Esdras que chegou primeiro, então você vai procurar firmar as suas bases nisso e fazer o seu ensinamento aí na sua escola bíblica dominical.
Vários judeus, inclusive alguns sacerdotes, haviam se casado com mulheres estranhas, né? Que é interessante isso aqui, porque os líderes, né? Não só os sacerdotes, mas os líderes, né? Nacionais da nação, né? Eles também haviam feito isso, o que é interessante porque o texto, quando as pessoas falam para Esdras, a ideia é tipo assim, olha, mesmo os líderes, eles foram os primeiros a contraírem esse casamento impróprio, dando mau exemplo para as pessoas. Já é difícil, né? Já é difícil você conduzir a sua vida numa igreja, já é difícil lidar com todos os problemas. Imagine você conviver numa igreja onde a liderança dá um péssimo exemplo. Eu sei que nós precisamos estar firmados em Cristo, eu sei, mas quem lidera a igreja sabe que é difícil lidar com pessoas numa igreja onde a liderança não dá um bom exemplo. E era o que estava acontecendo aqui com o povo de Judá. Neemias os fez jurar que não mais faria isto. Neemias afastou de entre os sacerdotes e de entre os levitas aqueles que eram estranhos e contratou novos sacerdotes e levitas para preencher os cargos vagos. Parece que quando Neemias fez isso, ele já estava retornando ou havia retornado. Quando ele fez isso, ou ele estava retornando para a Pérsia, ou ele havia retornado da Pérsia, né? Porque ele veio primeiro, passou 12 anos, né? Nesse período foi a construção do muro, né? pouco menos de 60 dias, ele foi para a Pérsia. Ou ele está falando isso aqui no capítulo 13, no momento em que ele está saindo, ou no momento em que ele está voltando. Parece que quando Neemias, os acontecimentos aqui do capítulo 13, está mais relacionado com o segundo retorno de Neemias a Jerusalém. Então, os irmãos façam essa pesquisa e leia o texto com cuidado, que você vai entender melhor. Um dos netos do sumo sacerdote Eliasibe era genro de Sambalate e foi afastado por Neemias. Entende? Que quem era para dar exemplo estava dando mau exemplo. Mas Neemias, com pulso firme, comprometido com aquilo que é certo, com a verdade, afastou estes que estavam cometendo pecado impenitentemente, deliberadamente. Nós não podemos permitir que líderes estejam liderando a igreja em pecado, que ele não se arrepende desse pecado. Pode ser quem for, a igreja não pode permitir isso. Segundo tópico, por que um judeu não devia casar com uma pagã? Deus havia proibido o casamento misto. Nós temos aqui os textos de Deuteronômio 7, Êxodo 34 e Josué 23. Eu não vou me deter nos textos, óbvio, você vai ler, mas desde de sempre, né, posso dizer assim, desde o início do povo já havia essa proibição. A proibição de que o povo não deveria se casar com estrangeiros. A desobediência a esta ordem de Deus era um ato de rebelião. A finalidade desta proibição era evitar que o judeu viesse a seguir a religião de sua mulher pagã. Muitas pessoas, né, os progressistas aí, os contra a Bíblia, vão dizer que a Bíblia era preconceituosa, era xenófoba, mas não é essa a ideia aqui. A ideia aqui é muito mais relacionada à religiosidade. Você pode estudar que você vai ver que nenhum estrangeiro era proibido de fazer parte do povo de Deus, desde que ele se rendesse ao povo de Deus, ao Deus de Israel, desde que ele se convertesse, desde que ele passasse a servir o Deus de Israel. O problema desses casamentos aqui é que estas mulheres não estavam se convertendo ao Deus de Israel. Elas apenas estavam vindo para dentro da casa dos israelitas e com isso trazendo o paganismo para dentro da nação santa. A história de Israel registra vários exemplos das consequências nefastas do casamento misto. Olha só, Salomão, filho de Davi. Salomão foi o segundo maior rei, o homem mais sábio, mais rico, mas mesmo o homem mais sábio da história da humanidade. Por causa das suas mulheres pagãs, ele abandonou a Deus e foi adorar outros deuses, inclusive construindo templos pagãos com imagens
dentro do território de Israel para agradar as suas esposas. Ou, como consequência de seu pecado, o reino de seu filho Roboão, as 10 tribos do norte separaram-se e constituíram-se um reino independente sob a liderança de Jeroboão, que ficou o pior reino, né, da história da nação de Israel, o reino do norte, até ser sucumbido para sempre pelos assírios em 722. Outro que também fez esse tipo de coisa foi Acabe, rei de Israel, que casou com Jezabel, a princesa Sidônia. Nós conhecemos isso, está em 1 Reis 16, e a história é muito bem contada, né? Ela trouxe o culto a Baal e a Ásera para dentro de Israel, para dentro do templo, e perseguiu, matou os profetas de Deus, contaminou a terra de Israel. Jezabel fortaleceu o culto a Baal em Israel e perseguiu profetas de Deus. Sobrevivência do povo judeu fiel, terceiro tópico. Existem judeus até os dias de hoje, porque, embora espalhados por quase todos os países do mundo, não se misturaram com os povos no meio dos quais passaram a viver, conservando-se sempre separados. Depois do cativeiro, depois de tudo que passaram, depois de muitos perrengues, muitos judeus aprenderam a lição e preservaram-se da contaminação. Nós precisamos aprender com este princípio. Eu não estou falando de nacionalidade, eu estou falando de espiritualidade. Estou falando que nós cristãos não podemos fazer nenhum tipo de acordo matrimonial com quem não teme o nosso Deus. Este é o resultado da obediência e orientação dada na lei divina, que inspirou outras leis que regem os judeus em todo o mundo, os quais proíbem que uma pessoa judia se case com uma não judia, né, para preservar a religião e a identidade do povo. A perseverança do povo judeu é considerada um milagre quando se aliam a tremendas perseguições que sofreram durante séculos em muitos países, como por exemplo Espanha, Polônia, Inglaterra e principalmente por ocasião da Segunda Guerra Mundial no nazismo na Alemanha, que matou 6 milhões, pelo menos é o que se conta, de judeus. Uma palavra final sobre o casamento dos crentes. A maior bênção que Deus deu à humanidade foi o envio de Jesus Cristo para ser o Salvador do mundo, né? Por isso que um certo escritor diz: o melhor de Deus não está por vir, ele já veio, Jesus Cristo. Mas no sentido material, o maior bênção que Deus dá ao ser humano é o casamento, é a construção de uma família, de um lar, né? Nós precisamos valorizar a família. A orientação que a Bíblia dá ao crente quanto ao casamento é: contanto que seja no Senhor. A Bíblia explica em 2 Coríntios 6 as implicações da expressão no Senhor. E cada crente que estiver pensando em casar-se deve meditar profundamente sobre esse texto. Nós já falamos sobre isso lá na introdução, né? Uma introdução bastante longa nossa, e nós falamos sobre isso, sobre a questão do cristão fazer a escolha certa. Há algumas pessoas que defendem, né, que Deus escolhe o seu cônjuge, né, o cônjuge para o outro. Há outros que dizem que Deus não faz isso, ou que pelo menos não há necessidade. Porque o que Deus disse na palavra é: pode casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Aí é aquela questão: o namoro é para se avaliar o caráter e o comprometimento um do outro com a causa de Deus. Então, você que está namorando, você precisa entender que esse é um período de você conhecer o caráter e o comprometimento do seu futuro cônjuge com a obra de Deus. Que Deus guarde cada crente de algum dia aceitar um jugo desigual com um infiel, porque assim como o casamento na direção do Senhor enseja a possibilidade de uma fidelidade sem limite, o casamento de um crente com um descrente, com muita probabilidade, será uma infelicidade. Não tem como. Realmente, Jesus deixou bem claro, Paulo reforçou isso. Não pode haver comunhão entre justiça e injustiça, santidade e pecado. Não pode haver. Casamento é uma união total entre homem e mulher. Jesus disse: não são mais dois, mas uma só carne. Você não pode
você como templo do Espírito Santo, casa de Deus, se unir a alguém que o seu corpo é templo de prostituição, de bebedice, de idolatria ou de incredulidade. Não faça isso. Isto fala de uma perfeita união entre os cônjuges envolvendo o corpo, a alma e o espírito de ambos. Casando-se o crente com o que não é crente, pode naturalmente obter união corpo e em parte até da alma, mas impossível que haja união do espírito, pois enquanto um está na direção de Deus, o outro está na direção das trevas. Enquanto um está agradando a Deus, o outro está agradando as trevas. Não tem como, não vai haver paz. Enquanto um está pensando em Deus, o outro está pensando no mundo. Não vai haver acordo nesta casa, e casa dividida não permanece de pé. Que diferença tremenda, que abre uma brecha muito triste na união. Ainda que o crente tenha pedido perdão a Jesus por esta falta cometida, vive agora preso a um ao outro com quem não tem nenhuma união no Espírito. E aquela coisa que a gente sempre fala, né? Deus perdoa o pecado, mas as consequências vêm. O apóstolo Paulo diz lá em Gálatas 6:7, tudo que nós plantamos, nós colhemos. Se nós, muitos jovens, eles insistem em contrair, né, um matrimônio, mesmo a contragosto dos pais, contragosto dos líderes, né, contragosto, porque a gente sabe que não vai dar certo, está vendo que não vai dar certo. E aí eles sempre fazem aquele discurso, quem decide a minha vida sou eu que pago as minhas contas, tá, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Você pode, que tem o direito de tomar decisões, mas o dia que as consequências de uma decisão chegar, porque toda semente que se planta nasce, né, especialmente nesse sentido, nenhum tipo de frase de autoafirmação vai resolver o problema. Não vai, meu amigo. É melhor ouvir agora, é melhor atender o conselho de quem tem uma vida conjugal consolidada e já venceu as principais barreiras de um matrimônio, do que insistir numa ambição ou numa atração, numa incerteza de um casamento que poderá ser um desastre mais na frente. É impossível calcular o sofrimento que a união dessa natureza causa. Também a parte não crente não respeita a parte crente, pois sabe que ela errou contra a Bíblia, amando mais o casamento do que a Deus. E aquilo que era para ser uma união abençoada e abençoadora torna-se um motivo de escândalo. É um péssimo exemplo para o evangelho, é um péssimo exemplo para a igreja, um cristão que vive assim. Em lugar de ter se estabelecido lar cristão, uma plataforma do evangelho, aumentando assim a influência espiritual da igreja, hoje houve um triste recuo, aonde era para ser alegre a tristeza. Um soldado de Cristo passou para o lado oposto. Em lugar de um lar cristão com uma viva influência sobre os filhos, forma-se um lar sem definição espiritual. Os filhos estão desprovidos de ajuda espiritual. É uma coisa triste. Os filhos não sabem qual caminho seguir, porque há uma divisão dentro do lar. Meu querido jovem, você que está se preparando para casar, faça a sua escolha no Senhor. Espera em Deus. Quinto tópico. Findamos este estudo sobre o casamento misto, onde a palavra de Deus é muito clara neste apelo. Espera em Deus. Salmo 27 e também o Salmo 37. Jovem, o seu desejo de ter um lar e experimentar a riqueza do amor de um companheiro ou de uma companheira é natural e algo maravilhoso. Lembra-te de que Deus ouve a tua oração. Lembra-te, então ore a Deus. Mas, irmãos, isso é muito, mas muito difícil. Muitos dos nossos jovens estão tão tomados por uma paixão carnal que eles sequer querem orar, ou têm até medo de orar e Deus não aprovar. Ore, busque a Deus para que Ele lhe direcione. Eu não aconselho ninguém a orar pedindo a Deus para que Deus dê determinada pessoa a ele, mas para que Deus direcione a ele. Eu sou do tipo que penso que se o cônjuge é de uma boa família, é temente a Deus, então é uma boa união, mas de outra forma é um risco que pode se transformar numa grande tragédia.
Quando Eliezer, melhor dizendo, orou pedindo que Deus mostrasse quem seria a noiva de Isaque, ele recebeu uma gloriosa resposta. Deus atendeu, até mesmo o mordomo, não foi nem Isaque, foi o mordomo. Deus atende as nossas orações. Glória a Deus, uma escolha precipitada, olhando somente para o que está diante de seus olhos, pode impedir que recebas aquele ou aquela que Deus tem preparado para ti. Então, não olhe apenas para a aparência. Como diz o certo pregador, quem se deixa conquistar pela carne será atraído, porque a carne murcha. Nesse período de namoro e noivado, aprenda a conhecer o caráter, as perspectivas do seu cônjuge, o comprometimento dele, o amor do seu cônjuge para com Deus, para com a sua obra, para com a sua palavra. Veja qual é o engajamento social, político dele. Veja qual é o relacionamento dele com pai e mãe, que é muito importante, porque se ele não trata os pais bem, também não tratará você. E chegando ao final, entrega, pois, a tua vida e o teu futuro a Deus, que faz com que o solitário viva em família. Deus trouxe a companheira para Adão e poderá fazer isso para ti. Espera, pois, no Senhor. Você jovem, você moça, espera no Senhor, orando e fazendo aquela avaliação. Faça o que eu já disse, e eu fiz isso antes de casar. Qual é a relação do seu cônjuge com os pais? Qual é o comprometimento familiar dele? Qual é o comprometimento na igreja? Você especialmente que é cristão, qual é o comprometimento do teu cônjuge, do teu futuro cônjuge, especialmente com o pai e com a mãe? Porque se ele abandona os pais agora, ele abandonará você e seus filhos também. Muito bem, chegamos ao final então do nosso comentário nesta noite. Que Deus nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.